As imagens aéreas lindas de Silverstone. O helicóptero vai lentamente se aproximando sobre o circuito inglês. É a edição número 72 do Grande Prêmio. Um Grande Prêmio que marcou o início da era moderna da Fórmula 1, 1950. A Fórmula 1 sendo criada e exatamente aí em Silverstone no dia 13 de maio. Um diagrama da pista, os setores 1, 2 e 3, os setores de aferição de tempos. Aí o DRS com duas zonas, o speed trap ali, da curva 15, a pista praticamente plana e a gente está vendo. Eu queria tua opinião não como comentarista, como analista, como coach, mas eu quero a sua opinião como piloto. Muita gente tem a perder, ou seja, Max Verstappen, Lewis Hamilton, os caras que estão na frente, Lando Norris, o Valtteri Bottas, esses têm a perder se acontecer alguma coisa. Agora, muita gente tem a ganhar. Os que estão lá no fundo do grid, os que estão ali na meiuca, esses têm a ganhar, porque obviamente, partindo para cima e conquistando boas posições, largam na frente na principal corrida. É uma, digamos assim, uma engenharia mental que se tem que fazer para poder se estabelecer até onde você pode ir ou até onde você deve ir. Max Wilson, bom dia. Bom dia, Sérgio. Bom dia, Regi. Um bom dia a todos que acompanham a gente no Band Esportes. Olha, Sérgio, eu, como você falou, né, olhando pelo lado cabeça de piloto, digamos assim, eu acho que depende muito aonde você está nessa corrida, desculpa, na classificação sprint. E também, não só onde você está, primeiro ou último. Eu acho, obviamente, os pilotos que estão nas últimas colocações, eles têm mais chance de arriscar, porque se eles alguma coisa der errado, uma manobra de ultrapassagem der errado, o prejuízo não é tão grande. Por outro lado, os pilotos que estão mais nas posições mais para frente, ou até mesmo no meio, eu acho que eles têm muito a perder e pouco a ganhar. Vou dar um exemplo aqui, George Russell. Imagina, numa corrida normal, se ele estiver na 10ª colocação, principalmente no caso dele que nunca pontuou pela Williams, ele defenderia essa 10ª colocação com unhas e dentes. Hoje, na classificação sprint, se ele for muito atacado, eu acho que ele não vai entrar num risco muito grande, porque na cabeça dele talvez aconteça a seguinte coisa: é melhor eu chegar em 11º, até porque não está valendo ponto, a 10ª colocação, do que arriscar me defender aqui, causar um acidente e largar em último amanhã. Então eu acho que vai muito de cada piloto, da situação de cada um, e pelo que eu vejo, Sérgio, para concluir meu raciocínio, eu acho que quem vai arriscar um pouco mais são os pilotos que na classificação de ontem não ficaram nas suas posições que deveriam ter ficado, como por exemplo Carlos Sainz. Carlos Sainz está com a Ferrari na 9ª colocação, se não me engano. Exatamente. Ele classificou um pouco aquém do que a Ferrari tem condições, até porque o Leclerc ficou na 4ª colocação. Então esse é um piloto que eu acho que está descolocado, digamos assim. Então esse é um piloto que eu acho que vai tentar progredir. O resto, acho que vai ficar muito mais conservador do que atacando, defendendo com unhas e dentes, não só do quarto para trás, que não tem pontuação nenhuma, mas até mesmo os 3 primeiros, porque uma vitória hoje são 3 pontos. Amanhã são 25 pontos. Então acho que todo mundo vai pegar um pouco mais de leve. Não é o que eu gostaria que acontecesse. Eu gostaria que todos os pilotos atacassem muito para a gente ter uma corrida mais emocionante, mas eu acho que o pessoal vai pegar um pouco de leve hoje. Muito bem, já temos aí o início, portanto, da regressiva dos 60 minutos. Na Estíria, a Mercedes estava com essa configuração e agora na Grã-Bretanha, na Inglaterra, está com essa configuração. São configurações diferentes, bem diferentes, né? As duas partes ali que estão sendo mostradas do carro da Mercedes. Configurações diferentes que deram até agora resultados muito diferentes também, né, Sérgio? A gente vê o ritmo da Mercedes ontem em relação à Red Bull é completamente diferente do que aconteceu nos 2 grandes prêmios da Áustria. E uma coisa que chamou a nossa atenção ontem, a Mercedes, na única sessão de treinos livres que aconteceu ontem, ela foi a equipe que mais testou uma situação de corrida. Deram mais voltas no mesmo jogo de pneu. Vou só a rádio do Carlos Sainz. I have a lot of air coming into the helmet, into my eyes. It's not a limitation, but maybe for the next session. Bom, o Carlos Sainz dizendo que tem muito vento entrando ali na parte do cockpit, no capacete dele, que está até atrapalhando a visão dele, deve estar secando ali. Então é uma coisa que ele falou assim, ó, dá para treinar assim, mas para a próxima sessão vou tentar resolver isso aí. Muito bem, carros na pista, já temos
O Mick Schumacher, o Mazepin, o Leclerc, o Vettel, o Tsunoda, o Ocon, o Latifi, todos já foram para a pista, os demais ainda se ajeitando, ainda se aprontando. Você viu que o Hamilton, como sempre, né, ele é um dos últimos a chegarem ali no box. E a gente já está aí com o Charles Leclerc. É hora da gente dar uma voltinha, sentir como é que está a pista, sentir como é que está a Ferrari. O Leclerc que vai largar na corrida de classificação na 4ª posição. Fala, Mari. Estamos a 55 minutos, estamos no iniciozinho dessa segunda sessão, já ia falar terceira. Segunda sessão de classificação. No sábado, geralmente, é a terceira, né? Um fim de semana totalmente diferente na Fórmula 1, um experimento. Muita gente está gostando, muita gente está odiando, mas é assim, né? As coisas novas, elas, para nós, são sempre difíceis, né? De aceitar ou, às vezes, de compreender bem. Eu, particularmente, estou gostando desse modelo. Tomara que a corrida de classificação seja legal, a corrida em si só já vai depender também do que vai acontecer nessa corrida de classificação, nessa corrida sprint. Também estou gostando, também estou apostando nessa novidade, Sérgio. Esse treino agora pode ser menos interessante, mas é o que acontece normalmente no que você chamou de, no que a gente chama de TL3, né? Que é dedicado à preparação dos carros, pelo menos uma meia hora final, preparação dos carros para a corrida. E como eles já estão prontos para a classificação e nada pode ser mexido, então é a preparação para a corrida de amanhã. Mas a gente vai ter daqui a pouquinho uma corrida, gente, uma corrida. Quer dizer, quem pagou o ingresso e quem está diante da televisão para assistir uma corrida ganhou um bônus de mais uma, quer dizer, vai ver duas em vez de uma. Uma que começa hoje, como aqueles jogos da Libertadores que tem jogos de 2 tempos, né, de 90 minutos, Regi, um jogo de 180 minutos, o jogo é mais ou menos isso. Hoje é um jogo de 100 km, amanhã é um jogo de 300. E somados essas duas corridas, a gente vai ter a pontuação final do campeonato. Obviamente, para o primeiro, segundo e terceiro, recebendo hoje 3, 2 e 1 pontos, respectivamente, as suas colocações. Estando na Inglaterra, né, Sérgio? Parece aqueles jogos de tênis de Wimbledon que começam num dia e acabam no outro. A corrida começa hoje e acaba só amanhã. É isso. E o último jogo de 180 minutos da Terra não deu muito certo. Não deu muito certo, não deu. Mas hoje eles têm aí a grande esperança no Hamilton, tem a esperança no Norris e vão vibrar muito com George Russell. E um detalhe muito interessante, ontem há muito tempo eu não vi o Hamilton tão feliz. Eu acho que nem quando ele fez a 100ª pole na Espanha, ele saiu tão feliz de dentro do carro. Na Espanha não tinha público, ele comemorou, digamos, de forma, entre aspas, solitária aquela pole position. Ontem, com o público, ele conseguindo superar, aliás, exatamente vindo de reveses, né, simultâneos, consecutivos, ele consegue superar o Max Verstappen e mesmo valendo apenas a primeira posição de largada, não uma pole position, apesar que ele ontem assinou o pneuzinho lá da pole, né? Assinou, mas vai contabilizar a pole hoje, né? Logo mais com a corrida sprint, a corrida de classificação. Ele comemorou demais, né? Junto com a torcida, ele sentiu a emoção do público inglês ali presente, dando força para ele. E não teria um lugar melhor para ele, né, Sérgio, para o Hamilton, disso acontecer na Inglaterra, com a casa cheia, a torcida, e esse ponto que você pontuou, a questão dele ter passado um período longo por um piloto do perfil do Hamilton, sem ter pole position, andando atrás da Red Bull, diante de alguns momentos, não vendo muita perspectiva de superar a Red Bull, e acontece isso justamente no Grande Prêmio da Inglaterra. Realmente não teria momento melhor para acontecer isso para o Hamilton. E estando vivendo uma coisa totalmente nova para ele, que é 5 corridas seguidas sem vencer. É verdade. O Ocon tem a melhor volta até agora, 1:32.220. Vettel tem um segundo tempo, depois o Schumacher, Leclerc, Sainz, Mazepin. Estão todos aí com... Bom, o Ocon conseguiu essa volta, ele está com 4 voltas já, num pneu vermelho, num pneu macio. O Raikkonen pula para segundo agora de pneu médio, o Vettel de pneu médio. O Leclerc, que estava andando há pouco aí, está na 5ª posição, está com pneu duro. A gente está vendo o Norris está com pneu macio. Estão todos experimentando algumas situações. Fala, Maria.
Um dos motivos desse bom rendimento da Mercedes, além dos novos componentes, é que, né, eles estão com mais velocidade de reta agora, finalmente, onde eles estavam perdendo, é que Hamilton, quando na Inglaterra, ele foi todos os dias para a fábrica, para o simulador, inclusive ontem, todos os dias, para estudar o carro e tentar achar o melhor acerto. Dia 17 de julho, acabou falecendo. E uma lembrança triste, porque era um dos pilotos da nova geração naquela época que tinha havia uma expectativa muito grande que ele pudesse ocupar uma posição de destaque na Fórmula 1. Principalmente na Ferrari, né, Sérgio? Ele era um piloto da academia da Ferrari, é um piloto que eu lembro quando o Vettel ganhou sua primeira prova com a Ferrari, que se não me engano foi no Grande Prêmio da Hungria. Ele, inclusive na volta de comemoração ali, ele falou assim que o Bianchi poderia estar aqui, e lembrou do Bianchi, foi uma atitude muito legal por parte do Vettel, mas realmente uma memória muito triste, né, para todo mundo, e realmente era uma grande promessa. Deixa eu aproveitar até para a gente fazer uma homenagem também. Hoje faz 8 anos da morte do Marco Zamponi, o Zampa, figura querida, assim, que marcou o jornalismo de automobilismo no Brasil. Grande Zampa, grande Zampa. Acabei de receber uma mensagem aqui do Bruno Vicari, a galera tá de olho porque a programação é especial, vai ter Porsche Cup, tem a Copa Truck, e a gente vai mostrar tudo aqui nos canais do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Ele botou uma foto para mim aqui, dá uma olhada. Frio, garoa, programação atrasada. Com isso, estamos vendo vocês. Manda beijo, um beijão para você, Bruno Vicari. Novo horário do quali lá da Copa Truck, 11h50. Ele mandou uma foto para nós, é uma pena que eu não posso mostrar aos amigos, é uma foto do Bacião. O Bacião não dá para ver, o Bacião tem uma neblina em cima do Bacião. Cascado. Olha, Regi, acho que a gente se deu bem no final de semana passado. Pegamos um hiato de temperatura agradável, estávamos lá com manguinha de camisa no Autódromo Museu Marbeux, né? Foi um fim de semana agradável, que Cascavel ter sido castigada pelo frio. Sem dúvida, semana antes da gente chegar deu -1. Pois é. Tá mandando essa mensagem aqui o meu querido Bruno Vicari. Logo mais tem a Copa Truck. E o quali que estava marcado para as 8 da manhã está atrasado, portanto, para as 11h50. Sérgio, quando eu falei aqui de Hamilton, 5 corridas sem vencer, fato inédito na carreira dele, vamos lembrar que ele tem 275 corridas para 98 vitórias. Isso significa a porcentagem de 35,63%. Ou seja, média de a cada 3 ele vence uma. Um terço das corridas que ele participou, ele ganhou. Exatamente. E está a 5 sem vencer. Ontem lá na Truck, o André Marques foi mais rápido, depois o Wellington Cirino em segundo, o Roberval Andrade em terceiro, o Beto Monteiro em quarto, Leandro Totti em quinto, o Danilo Gianni em sexto, o Felipe Jafone na 7ª posição. E os demais 24 caminhões na pista. Logo mais a gente vai acompanhar as emoções da Copa Truck, os brutos aqui na tela dos canais do Grupo Bandeirantes de Comunicação. O Ocon segue com o melhor tempo, 1:31.878, Mazepin em segundo, depois Russell Hamilton deu uma volta a 1:33.215, depois Norris, Sainz, Leclerc, Raikkonen, Vettel, Mick Schumacher, Gasly, Tsunoda, Giovinazzi e o Stroll são os que marcaram tempos agora. O Ricardo agora acha um tempo ali de 1:33.6 e se coloca na 7ª posição. Pneus novos e pneus usados. Sérgio Pérez ali tem... Bom, não tem mais nenhum vermelho novo. Nenhum vermelho novo. Porque, na verdade, é o seguinte, né? Todos os pneus que foram usados até agora foram vermelhos. Na classificação para a classificação sprint, disputada ontem, era obrigatório só vermelho. Agora, hoje, na classificação sprint, escolhe o pneu com que quer largar. E o vermelho certamente não vai ser usado na corrida de amanhã. A gente viu ali, né, a velocidade mínima dentro daquela curva do Sérgio Pérez, 263 por hora. Só? Só isso. Fórmula 1 2021. E aí, tá ligado? Band Esportes, sempre pelo esporte. O Reginaldo falou na semana passada
Grand Chelem, né? Grand Chelem é aquilo que todo piloto quer, né? Ele quer fazer a pole position, a volta mais rápida, ganhar a corrida e ganhar a corrida sem perder a liderança por nenhuma volta, né? E o Max Verstappen conseguiu esse Grand Chelem. Bom, George Russell dizendo que está achando que está um pouquinho mais, ventando um pouquinho mais hoje. Ele falou que as bandeiras estão se mexendo mais. Então é interessante, né? A gente vê a velocidade do Sérgio Pérez numa curva 263 km por hora e os pilotos prestando atenção nas bandeiras que tem ao redor do circuito. É o que dá também um indicativo de vento, né? Da posição do vento, a direção do vento, né? Confirmando o vento está 1 km por hora direção norte. E eu estava vendo aqui os pilotos que têm grande na carreira, o Reginaldo. E você sabe que quem mais conseguiu isso foi o Jim Clark. Ele tem 8 Grand Chelems. E o segundo é Lewis Hamilton com 6. Que números, né? Os números do Hamilton são realmente coisas impressionantes, porque ele alcança recordes, assim, impensados, né? Do mundo da Fórmula 1. Vai batendo recordes em cima de recordes. E aí temos, por exemplo, Alberto Ascari com 5, Schumacher com 5, o Jack Stewart com 4, Senna 4, Mansell 4, Vettel 4, Piquet 3, o Fangio, que foi pentacampeão mundial, o primeiro grande dominador da categoria, com 2. O Max Verstappen, assim como o Alonso, dos pilotos que estão em atividade, o Hamilton, o Sebastian Vettel, o Alonso e o Verstappen têm Grand Chelem. Carona aí do Pérez. A gente vê, né, que o impacto desse novo cronograma que a Fórmula 1 adotou para esse final de semana. A gente vê primeiro que tem vários tipos de compostos de pneus entre os pilotos, né? E alguns pilotos andando muito pouco. Por exemplo, o Verstappen ainda não deu uma volta. Já foram 17 minutos de treino, justamente porque daqui para frente, melhor dizendo, do Q1 para frente, não pode ser feita mais nenhuma mudança nos carros. A única coisa que pode ser feita em relação ao acerto do carro do Q1 para frente é a asa dianteira. E o Verstappen até agora não andou porque não tem muito o que mexer. E no caso do Verstappen... Isso aí é quase o warm-up, né? É quase uma mistura de simulação de corrida, é uma mistura de várias coisas, né? A gente está vendo o Verstappen agora, vai abrir sua primeira volta rápida. E o Verstappen, que ontem eu achei muito legal a postura do Verstappen, porque ao contrário do Hamilton, ele vinha numa fase muito boa, fazendo várias pole positions e ganhando corridas, e deveria ter ganho outras corridas, como no Grande Prêmio do Baku, que ele teve aquele estouro de pneu. E ontem, quando ele ficou na segunda colocação, primeiro ele falou que o carro dele tá bom. Ele não ficou ali chorando muito porque não fez a pole, principalmente depois de ter ido tão bem na primeira e única sessão de treinos livres antes da classificação de ontem. E ele reclamou muito da frente do carro. E isso, em função de você poder mexer somente na asa dianteira do Q1 para frente, se essa asa dianteira não resolver o problema que ele teve ontem, o Verstappen talvez tenha um final de semana um pouco mais complicado. Mandar uma saudação especial àqueles que estão mandando mensagens aqui no nosso endereço F1 no Band Esportes. O Vitor Lara está por aqui, o SBR também mandando mensagens, o Ponto Esportivo, Pérez na ponta, Pérez está com 1,31, 382 é o mais rápido. A Bárbara está por aqui também, o André Luiz, o Rui Silva mandando mensagens também, o Cristiano Santos, o Jeff Dack, o Box, esse eu adoro, Box Podcast, tá mandando também a sua mensagem aqui. São os telespectadores participando do nosso endereço F1 no Band Esportes, está no canto alto à direita do vídeo aí, mande a sua mensagem e participe da nossa transmissão. Sérgio, valorizando ainda mais o que você falou das 8 vezes em que o Jim Clark conseguiu o Grand Chelem, ele disputou apenas 73 grandes prêmios, sendo que largou 72 vezes. Uma vez ele nem correu. 72 vezes, 8 vezes Grand Chelem. E o Jim Clark, que morreu aos 32 anos, bicampeão mundial, e morreu numa corrida de Fórmula 2 em Hockenheim, na Alemanha. Legal que o circuitozinho aqui que a gente está vendo virtual, ele vai marcar roxo, porque o Verstappen fez os 3 trechos roxos. E o carrinho azul passou ali pela linha de chegada e aí marcou os 3 trechos. O Verstappen assume a ponta com 30.428. Ele está com pneu médio, Max, de uma volta. Exatamente, bandeira amarela agora no setor 1 já foi liberada. E a gente vê também, né, que todas as equipes estão focando na simulação de corrida, até pelo tempo de volta. O Verstappen mais rápido no momento, na casa de 1,30. A pole ontem foi na casa de 1,26, né, Sérgio? Então são 4 segundos. 1,26,768. Exatamente, então todo mundo andando com bastante gasolina, justamente já pensando na simulação
tanto da classificação sprint e principalmente da corrida amanhã. Estamos com esse P2, já quase 20 minutos de trabalhos na pista. Lembrando que hoje, a partir de 12h15, tem a classificação sprint. Você vai acompanhar conosco essa mini corrida. Digamos assim, um primeiro pedaço, um primeiro capítulo dessa corrida do Grande Prêmio da Inglaterra. E teremos às 1h20 da tarde a Porsche Cup e às 3 da tarde a Copa Truck. Você ligado aqui no Band Esportes, no Grupo Bandeirante de Comunicação, na Band. 13h20 Porsche Cup, 15 horas Copa Truck. Você vai acompanhar ao vivo e com exclusividade aqui, canais do Grupo Bandeirante de Comunicação. Sérgio Pérez vai largar na 5ª posição. Ele marcou ontem 1:27.121. A distância do Sérgio Pérez para o Verstappen durante esse final de semana está bastante grande, né? Na classificação a distância é bastante grande e no momento 6 décimos entre os dois pilotos da mesma equipe com o mesmo composto de pneu. Realmente demonstra que o Max Verstappen realmente, né, Sérgio? Ele é um piloto extremamente talentoso, porque Sérgio Pérez, Albon, dentre outros pilotos, Gasly, quando andaram ao lado do Max Verstappen, realmente tiveram muita dificuldade. O Kvyat chegou a correr com o Verstappen, eles acabaram trocando verdade. O Kvyat foi para um Toro Rosso e o Verstappen substituiu o Kvyat e logo na sua estreia foi lá e ganhou a primeira corrida do Grande Prêmio da Espanha. É verdade. Aliás, surgiu uma notícia de que a Williams estaria interessada no Nico Hülkenberg. Ele está num hall de pilotos que podem voltar à Fórmula 1 e pode ser um piloto da Williams para o ano que vem. Mereceria. É um piloto que é forte, rápido, fez pole positions e tudo mais, e a grande marca da carreira dele é cento e tantos, deve estar hoje em 160 grandes prêmios sem vencer. Exato. E o Hülkenberg, que já Williams, né, Sérgio? Inclusive foi companheiro do Rubinho Barrichello, fez aquela pole position aqui no Grande Prêmio de Interlagos em 2011. Realmente é um piloto muito bom e essa especulação está acontecendo porque a gente não sabe, né? Pelo menos não foi divulgado nada oficialmente o que vai acontecer com o George Russell. Se ele vai para a Mercedes, se ele não vai para a Mercedes. Se ele for para a Mercedes, o Bottas talvez seria uma opção para o Williams, mas também dizem que é capaz que o Bottas vá para a Alfa Romeo substituir o Kimi Raikkonen. Então vamos ter que aguardar os próximos capítulos. Nico Hülkenberg participou de 179 grandes prêmios, uma pole position. 2 vezes ele largou na primeira fila. Volta mais rápida as 2. E só Reginaldo Leme. Essa pole foi justamente quando ele era companheiro do Rubinho. Foi aqui em Interlagos. Né? Numa situação de pista meio úmida, né? Que realmente ele... Sardinha. Mariana Becker. Você disse que não tinha, há muito tempo que não viu o Hamilton tão feliz quanto ontem, né? Ele mesmo falou, olha, essa pole que não foi pole, enfim, essa posição me lembrou da minha pole de 2007, que foi a primeira pole dele aqui na frente da própria torcida, né? Ele estava realmente radiante. Estava assim. 36 minutos. Sem forçar muito a barra, o Verstappen lidera com o Pérez em segundo, Ocon em terceiro, Bottas em quarto, Hamilton tem apenas o 6º tempo. Vamos ver se ele melhora alguma coisa agora. Ele tem o 6º tempo, mas está utilizando o composto duro nesse momento. Então, tem isso aí também. Você entendeu esse gráfico aí, as largadas? Bom, são as notas, né, para largadas e tudo. O Hamilton tem uma nota mais alta em relação à largada, porque no geral acho que tem mais pole positions do que o Verstappen. Ritmo de corrida. E a questão dos pneus ali, essa realmente, a parte dos pneus eu não entendi. Tsunoda pulou para terceiro. Marcou um 31.642. Olha o Latifi na 5ª colocação com a Williams. Opa! É uma escapulada.
Escapuliu. Escapuliu eu, hein? Enrolei na palavra aqui agora. Uma escapulida que eu queria falar. Eu, hein? So possible damage on the rear deflector. I've not been on the curbs. O que houve com Bottas aí, Max? Bom, a equipe falou para ele, começou o rádio do Hamilton. And Lewis, caution exit curb turn 9. Valtteri may have picked up a bit of damage on lower deflector. Bom, o engenheiro do Bottas falou para ele que ele está com algum problema no defletor por passar na zebra de fora da curva 9, e o engenheiro do Hamilton imediatamente entrou no rádio e falou: olha, toma cuidado com a zebra da curva 9 porque parece que estragou o carro do Bottas. AlphaTauri com Pierre Gasly. Gasly tem o 19º tempo, ele fez 1:34.160. E a gente vê, né, Sérgio, os carros muito misturados, né, nessa segunda sessão de treinos livres. A gente vê, por exemplo, o Mazepin na 8ª colocação, o Latifi com a Williams na 6ª, muito próximo do Hamilton. E isso, para mim, talvez a única explicação é: algumas equipes estão fazendo a simulação da classificação sprint, ou seja, andando com muito menos combustível por ser uma corrida que tem 1/3 mais ou menos da distância de uma corrida normal. Que além de, obviamente, não ter reabastecimento, porque isso não existe mais, não tem obrigatoriedade de a troca de pneu. Exatamente. Como na corrida do GP da Inglaterra amanhã terá normalmente as regras normais. Exatamente. Enquanto outras equipes estão, na minha opinião, no meu achismo aqui, melhor dizendo, já fazendo a simulação da corrida de amanhã e andando consequentemente com mais combustível no carro, porque não é normal a gente ver o Latifi, o Mazepin ali andando entre os 10 primeiros. Vai pela reta do hangar, aí o Sérgio Pérez. Saiu ali da Beckett, da Sheffield, da Maggots, aquela sequência de curvas, ele entra aí na Stowe. À direita é a entrada do box, aí ele se dirige para Vale, que é essa curva, e depois a Club, que vai levar para a reta. A reta Lewis Hamilton, beliscadinha na zebra, e aí tome potência, Sérgio Pérez passa, marca 1:31.074, era a volta que ele tinha. Também está com um composto amarelo, um composto médio, já com 10 voltas o Sérgio Pérez. Domingo, a partir de 10h30, tem o Grande Prêmio da Inglaterra dentro do Show do Esporte. Estamos a 6 dias do início dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Nossa equipe já está aprontada, já está lá, aqui. Estamos preparando um estúdio especial para você curtir aqui no Band Esportes, emissora licenciada, emissora que vai transmitir para você todas as emoções dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Amanhã temos então um cardápio muito bom, com às 10h30 o Grande Prêmio da Inglaterra, 1h15 a largada da primeira corrida da Porsche Cup, e às 14h45, mundialmente conhecido como 15:3, a Copa Truck. Tudo bem que os tempos de ontem foram na casa de 1:26, né? O Hamilton 1:26.1. Mas você vê o Verstappen virando 1:30.4, a melhor volta até agora, na 7ª volta do pneu macio, do pneu médio, que é o pneu provavelmente que ele deve, é o pneu certamente que ele vai largar na corrida de domingo. Simulação de parada aí do Hamilton. Agora calçou pneus macios. 7 poles e 7 vitórias nessa pista. O maior dominador do Grande Prêmio da Inglaterra é Lewis Hamilton. Desse Grande Prêmio e de tantos outros também, né, Sérgio? Verdade. Esse pneu macio que ele pôs não é exatamente novo, mas é um pneu que deu uma volta só. E nesse momento, né, Regi, em relação a isso que você falou, pelo fato da classificação ter acontecido ontem, não tem mais necessidade, né, não teria necessidade das equipes guardarem pneus macios novos, porque daqui para frente teremos somente a classificação sprint, que é como se fosse uma mini corrida, e a corrida de fato amanhã. Então não tem uma vantagem ou melhor, não teria uma desvantagem de não ter mais um jogo de pneu macio zero.
E nessa corrida sprint não tem estratégia, por isso que é sprint, exatamente largar e pé embaixo até o final, não tem parada de boxe, não tem nada. Taca-lhe pau, né? Taca-lhe pau. Fórmula 1 2021, e aí, tá ligado? Band Esportes, sempre pelo esporte. Estamos aí vendo o George Russell, que ocupa a 10ª posição, virou um 32.574. Na corrida rápida, já na corrida de classificação, Russell conquistou o 8º tempo. O 8º tempo foi muito comemorado. Desculpa, o 8º tempo foi muito celebrado por ele e pela toda a torcida inglesa ontem. So we might have a tear-off on the rear left corner. So at the pit stop, we're going to hold you and try to fish it out, so don't go on the rev straight away. Bom, engenheiro do Bottas dizendo que ele tem ali uma parte do carro saindo, que eu acho que foi o defletor da asa dianteira ali no lado esquerdo, e que na parada de boxe, na simulação de pit stop, para ele não sair assim que acabarem a troca de pneus, porque eles vão tentar arrumar o que está se descolando ali do carro dele. Você vê, se acontece uma dessa na classificação sprint, já era, né? Vai largar lá atrás. Pois é. Tem uma pergunta muito boa aqui do Luiz do Otimista. Amanhã tem que largar com tipo de composto? Que tipo de composto? Livre escolha. Sprint? Livre escolha. Amanhã tá livre. Livre escolha hoje na sprint, livre escolha amanhã. Livre escolha, mas mesmo, né, Regi, tendo a obrigatoriedade de usar pelo menos 2 compostos de pneu, como é o regulamento normal da Fórmula 1. Amanhã sim, hoje não. Sim, O Russell deu uma boa volta, agora fez 1:31.6 e pula para quinta, era quinto agora, porque o Hamilton pulou para terceiro, ele passa a ser 6º colocado. Boa volta agora do George Russell. O Hamilton foi 6º com composto macio, né? Enquanto mesmo assim ele está a quase 1 segundo do Verstappen, que fez seu tempo com composto médio. Desculpa, terceiro, eu falei 6º, não, terceiro, desculpa. Mas a diferença dele para o Verstappen é muito grande, principalmente considerando a diferença de compostos, mas talvez isso se explique em função de diferentes cargas de combustível. Uma saudação aqui para o Daniel Murari Otero, que está conosco. O Alex Bonan está dizendo: Pérez, vamos. Manu Bittencourt também. Temos dobradinha da Red Bull e AlphaTauri nas primeiras posições. Não mais, né? Porque o Hamilton ocupou ali, ela passou essa mensagem há 3 minutos e há 30 segundos o Hamilton se meteu ali na dobradinha das Red Bulls e também com a AlphaTauri. O Bottas seguindo que a equipe... Exatamente, e a equipe estava verificando ali, eu achei que fosse alguma coisa na asa dianteira, mas estavam verificando a parte traseira do assoalho do lado esquerdo. Então algum daqueles defletores, talvez pela vibração da zebra ou qualquer coisa assim, eles acharam que poderia ter quebrado ou se descolado, mas aparentemente tudo certo com o carro do Bottas. Achei que muito rapidamente eles deram aquela olhada, ainda o mecânico fez esse sinal de positivo. Não mexeram em nada, né? Não. Serginho. Mariana Becker. Por falar em assoalho, a Williams passou por aqui com um assoalho novo aqui. Novo não pode, mas enfim, um outro assoalho levando para a garagem. Sabe-se lá o que vai acontecer. Bom, estão esperando se acontece alguma coisa, tem um outro assoalho aí. Essa é uma das vantagens de ter a fábrica aqui do ladinho. Né? É isso. Imagem do pessoal de controle de corrida ali da Mercedes. Mandar um abração também aqui para Débora Long, para o Felipe Long, lá em Blumenau. Deve estar frio por aí, hein? O Flávio Bispo dizendo: assisto a Fórmula 1 de maneira diferente, dando parabéns aqui para a Band. Obrigado, Flávio, um abraço para você. O Edson Benítez está sempre conosco aqui, aguardando a melhor volta do patrão, diz aqui o Edson Benítez. O colecionador de histórias está por aqui também. O Team Gasly Brasil, Noel Silva Costa também mandando a sua mensagem ali de Santa Inês da Bahia, está conosco aqui também. O portal George Russell, já tem até portal George Russell, muito querido pelos torcedores brasileiros. O Rodrigo 73 está curioso para ver essa corrida sprint.
Verstappen é melhor ainda mais, 1:30.404. Muito rápido o Verstappen, é muito legal, né? A gente vê a paixão do público brasileiro, né? Portal do George Russell, torcida da Mercedes, torcida do Hamilton, de vários pilotos de várias nacionalidades. Isso mostra que o brasileiro, como a gente já falou várias vezes, lógico, a gente gostaria muito e quer muito que tenhamos no futuro próximo aí brasileiros na Fórmula 1 de novo, mas o brasileiro gosta muito da Fórmula 1 também. Da Fórmula 1 como esporte, né? A gente falou exatamente sobre isso em relação ontem, quando o Hamilton desceu do carro e foi saudado. Eu fiquei imaginando o GP de São Paulo, que vai ter uma recepção tão grande quanto está tendo, né, para os pilotos todos na Inglaterra, como teve na Áustria também, com a liberação do público, como terá nas próximas corridas onde os torcedores puderem ir, né? O torcedor de automobilismo, ele é um ser à parte, né? É verdade. Em termos de torcida, porque não é aquele torcedor que, tipo, compra um camarote, uma cadeira. Não, é sempre assim, o cara tá no relento, pega sol, pega chuva, leva sanduíche, perde o sanduíche, alguém amassa o sanduíche dele, e é difícil comprar uma bebida. O que aconteceu com o Bottas foi o seguinte: uma sobrevezeira do capacete dele, né, aquela película que os pilotos tiram ao longo como vai sujando a viseira, ficou presa no assoalho dele. Então isso que a equipe achava que tinha quebrado o assoalho, mas era só a sobreviseira do Bottas. Olha o nível da Fórmula 1, né? Primeiro, explica a rapidez com que mexeram. E segundo, o sensor acusou que havia alguma coisa diferente, sendo uma simples viseira de plástico super... Deve pesar umas 5 gramas, né, Regi? Realmente é o que você falou, os sensores detectaram isso, realmente impressionante. E é isso, né? Eu estava falando aqui sobre o quanto às vezes sofre, né, um torcedor apaixonado pelo automobilismo, porque nos autódromos tudo é muito longe, tudo é muito grande. Para ir ao banheiro, às vezes você está num setor, o banheiro é lá longe, o cara fala: não vou sair daqui não, vou perder meu lugar. Né? É uma paixão muito grande, né, que se tem pelo automobilismo. Esse capacete muito legal, só nos referindo ao capacete, que foi um capacete que o Norris está fazendo em homenagem àqueles que estão na linha de frente de um dos maiores sistemas de saúde do mundo, o NHS, que é o sistema de saúde inglês. E é uma homenagem a todos eles, uma homenagem justa e muito carinhosa que o Norris está carregando na cabeça dele. Muito legal o que o Norris fez, essa homenagem. E Sérgio, só para falar da paixão, isso fica muito pronunciado quando o público acompanha as sessões de treinos livres, né, que muitas vezes não são as coisas mais emocionantes do mundo, mas acorda de madrugada para acompanhar. A gente agradece muito sempre todos que nos acompanham. E o que vem acontecendo nos últimos anos também na Fórmula 1 e no automobilismo em geral é o interesse do público feminino, que a cada ano que passa vem crescendo. A gente hoje, né, com todas as mídias sociais, eu vejo no Instagram de vez em quando grupos de mulheres que falam sobre a Fórmula 1. A Michele Bragantini faz várias lives, por exemplo. A Girls Like Racing. Isso, eu estava tentando lembrar do nome, mas não lembrava. Mas é muito legal a gente ver esse interesse das mulheres para um esporte que tradicionalmente sempre foi mais um esporte voltado para o público masculino. Então é muito legal a gente ver esse interesse das mulheres. Apareceu ali Norris e Ricardo. O Norris tem 1:31 e o Ricardo tem 1:31 e 3. Estão bem juntinhos ali os dois pilotos da McLaren. É bom ver a recuperação do Ricardo, né? A gente já viu isso ontem, eles ficaram a 3 milésimos de diferença. Bom, o Leclerc vem numa boa volta. Numa boa volta, a primeira melhor parcial é dele. O Verstappen já é o primeiro a baixar para casa de 1:29 e o Leclerc vem numa boa volta. Faz o melhor setor da pista no setor 1 e faz o seu melhor setor no setor 2. Vem para o complemento da volta, passou, e essa volta foi agraciada com o segundo lugar de pneus médios. Então temos os dois de médios. Verstappen em primeiro, Leclerc em segundo. O Sainz é o terceiro colocado com o pneu macio. Você falou agora, né, Regido, da recuperação do Ricardo, né, que muitas pessoas, inclusive eu, torço muito para ele. Mas a gente vê também, acho que tem que pontuar a postura da McLaren diante dessa situação, né? O quanto a McLaren vem dando suporte para o Ricardo. Se a gente fizer uma comparação, por exemplo, com o que aconteceu muitas vezes na Red Bull, quando algum piloto lá não vai bem,
como a equipe, né, principalmente o Marco, que a gente já apontou várias vezes, muitas vezes critica um piloto, e um piloto, principalmente os pilotos jovens, lidar com essa pressão interna realmente é muito difícil. Então eu acho que tem que destacar a postura da McLaren de dar um suporte para um piloto que é sabidamente um piloto muito talentoso, que está passando por uma fase de adaptação, por uma fase difícil, e mesmo assim aqui está lá ajudando e dando suporte a ele. Deixa eu mandar um abraço todo especial, com muito carinho, de toda a equipe aqui do Grupo Bandeirantes de Comunicação, para o nosso querido Leandro Tocha. Tochinha tá fazendo falta aqui, Tocha. Volta logo, Tocha. Grande abraço para você, se recupere. Primeiro, cuida da saúde, se recupere e volta para cá. Vimos ali a imagem do Jos Verstappen. E lembramos que o Zac Brown não está presente. Aliás, o Zac Brown e 2 membros da equipe da McLaren, porque ele contraiu o Covid, né? Apesar de toda a preocupação e os cuidados que o Zac Brown e todos que estão nessa bolha, digamos assim, da Fórmula 1, ele acabou contraindo o Covid e não está presente o Zac Brown. Muito importante na McLaren. Yeah, copy, Lewis. This is all good information for us. We're happy with the PU in this mode. Bom, Hamilton fez a seguinte pergunta: olha, vocês acham que a gente tem que continuar gastando esse motor, né? O Hamilton, que já deu até o momento 21 voltas, e o engenheiro falou assim: olha, fica tranquilo, não se preocupe com isso. E essa preocupação vem por quê? São 3 motores durante o ano, né, Regi? Então, principalmente na seção dela, que ela é muito mais um warm-up ou uma simulação de corrida, o Hamilton não está vendo a necessidade de colocar quilometragem nesse motor, que isso pode fazer a diferença ao longo do ano, e a gente vê aonde vai a cabeça de um piloto do nível do Hamilton. Ele está lá pilotando a... Não tem mais o que... Já fez tudo que tinha que fazer, então vamos guardar o brinquedo, né? Exatamente. Além disso, né, Sérgio, está pensando, raciocinando, fazendo conta enquanto está pilotando. Isso demonstra a capacidade desses atletas, né, desses pilotos. E lembrando que há uma desvantagem de 32 pontos e temos 29 pontos em jogo. Está vendo aí o Esteban Gutierrez, piloto reserva da Mercedes. Gutierrez, que chegou até a ser apontado, o Regi, como um talento, né, quando surgiu, mas acabou não desenvolvendo a carreira, né? Na GP2 ainda, então GP2, ele era apontado um dos campeões, dos futuros campeões ali da GP2, com acesso à Fórmula 1. Desses casos assim que o piloto faz uma grande carreira em categorias de acesso e não chega aonde ele quer chegar. Exatamente. Faltando 18 minutos e 22 segundos aí para o encerramento. Greg Marley Rubik está perguntando aqui: como vocês veem hoje o halo? Todos acostumados, estão mandando um grande abraço. Ele é de Cascavel. A gente acostumou, né? Porque o halo hoje faz parte integrante, não vai ter volta mais. Todas as categorias adotam, as categorias de fórmula. Então passou a ser Aliás, inclusive, ele até melhorou a transmissão, porque no halo se projetam ali gráficos que a gente não tinha como projetar, ou quando eram projetados não tinham, digamos assim, uma plasticidade tão legal. Os patrocinadores gostaram porque eles encheram ali o halo de patrocínios. A gente gostou porque, além de toda a parte gráfica, existe a segurança, e o halo já se provou, já se mostrou um elemento muito seguro, né? No início a gente achou feio demais, mas depois a gente acostumou. E ele já se pagou, né, Sérgio? Vamos lembrar de alguns momentos que o halo já se pagou. Acidente do Grosjean no Bahrein. A gente teve esse ano, se não me engano, George Russell, que tomou uma pneusada no halo. Logo no primeiro ano de estreia do halo, teve uma largada no Grande Prêmio de Spa, que eu acho que o Grosjean aterrissou em cima do Alonso. Ali, ainda na McLaren. Então ali... Bem lembrado. Essa aí foi o primeiro, e parece assim que foi o que ficou mais claro. E no começo, né, no negócio do halo, surgiram várias caricaturas, inclusive do chinelo, né? Do chinelo havaiano. Então, mas já mais do que provou a sua utilidade, já salvou vidas. Faltando 16 minutos para o encerramento, Fórmula 1 2021. E aí, tá ligado? Band Esportes sempre forte. Verstappen segue com 29,9, Leclerc 1,30,2. O único que andou na casa de 1,29, Verstappen. Depois Sainz, as duas Ferrari estão em segundo e terceiro, Ocon em quarto, Pérez é o quinto, depois as duas McLarens, Norris e Ricardo, Giovinazzi em oitavo, Bottas e Hamilton nono e 10º colocados. Vamos ver quem mais andou aqui.
Ó, Leclerc deu 23 voltas, o Sainz deu 22, o Hamilton deu 24, o Tsunoda 23. Quem mais andou foi o Vettel com 25 voltas até agora. Interessante, olha o Norris e o Ricardo, são 18 voltas com o mesmo pneu, um pneu médio, 18 voltas. Daria para fazer exatamente essa corrida, essa classificação sprint daqui a pouco, que terá 17 voltas. E é legal essa situação de cada um escolher o seu pneu para a largada, né? É legal. E a gente sabe aí que praticamente, eu acho que todas as equipes, se é que alguém ainda tem um pneu vermelho novo, será que vai usar? Eu acho que ninguém tem mais, Sérgio. Agora, realmente, essa liberdade para cada um utilizar o composto que quiser na corrida de amanhã, eu acho legal também, mas isso tira um pouco daquela... Tirar a desvantagem é engraçado, né? Mas os 10 primeiros tinham uma certa desvantagem de ter que largar com o pneu que era utilizado no Q2. Nesse final de semana não tem mais isso. Então a gente vai ver o resultado disso também. E eu acho, Sérgio, que vai acontecer depois desse final de semana. Isso muda a estratégia, Max, porque, por exemplo, a estratégia vencedora do GP de 2020 foi uma parada só na volta 13. Uhum. Isso vai mudar a estratégia. É uma corrida de 52 voltas. Então, sim e não, né? Porque eu acho que ninguém vai largar com o pneu macio amanhã na corrida. Então vão largar a grande maioria, acho que com médio, talvez outros com duro. Então acho que vai continuar sendo uma corrida de apenas uma parada. Eu digo, muda a estratégia em relação a se usar o que pneu sair para largada. Porque você vai ter uma desvantagem se você usar um pneu duro, ele é mais lento que o pneu médio, por exemplo. Então, aí há de se achar uma composição. Sim, né? É verdade. E tem uma diferenciação das corridas normais dessas corridas que tem a classificação sprint. Aí é um jogo de pneu a menos que a Pirelli leva. São 2 jogos de duros, 4 jogos de médios e 6 de macios. Perfeito. Olhando para o final da tabela, o Mick Schumacher está atrás do Mazepin. Schumacher não conseguiu uma volta boa, fez uma volta de 1:34.0, que é só a volta mais rápida. Recuperação de imagem do Tsunoda. Olha os pneus do Tsunoda. O dianteiro direito ali já está com aquele quase que um rasgo ali, né? As bolhas, né? Bastante grandes ali. Tsunoda na 14ª colocação. Ele tem quantas voltas nesse jogo de pneu? 14 voltas nesse jogo de pneu. Desculpa, 17 voltas. Está na 14ª colocação. E o traseiro também não está muito melhor do que o dianteiro, não. Tá, não. Eu acho que depois desse final de semana é muito provável que a Fórmula 1 vai talvez implementar, acho que nos próximos anos, talvez esse formato diferente, digamos assim, mas talvez com algumas adequações. Eu acho que talvez eles reconsiderem não ter pontuação nessa classificação sprint. Eu acho que eu gostaria muito de ter em algum momento na Fórmula 1 2 classificações como a gente tinha antigamente, né, Regi? Você que participou em loco de tantas corridas de Fórmula 1, lembra que tinha uma classificação na sexta e outra classificação no sábado. Então imagina a gente ter uma classificação na sexta e uma no sábado e a média dessas 2 classificações ser o grid de largada. Mas isso aconteceu porque tinham mais carros do que lugares no grid, né? Tinha uma pré-qualify, né? Na verdade, desde o começo, todos os treinos valiam tempo. Ou seja, se você podia fazer a pole no primeiro treino. Claro que não é muito difícil porque a pista vai amadurecendo, mas o primeiro treino valia o segundo, o terceiro e o 4º treino. Nossa. Mas teve uma época que tinham 2 classificações. Sim, teve 2 classificações. Uma na sexta e uma no sábado, A gente está vendo, né, a Red Bull agora, só falando, mudando um pouco de assunto, muito vem sendo falado do motor Honda, né, que a Mercedes até contestando essa evolução do motor Honda. E é engraçado porque uma das explicações que eu vi da equipe Red Bull é que, na verdade, não teve evolução nenhuma do motor Honda. Tiveram, na verdade, algumas explicações. O que estão alegando é que o combustível evoluiu e, em função disso, a evolução do motor Honda, e inclusive falaram até da onde veio essa evolução. Olha só, nós passando dos limites de pista ali, eles até chegaram nos detalhes que essa evolução veio de algum cosmético que veio e algum produto que tem dentro de cosmético. E por que eu estou pontuando isso? Se tiver alguma evolução, por exemplo, no combustível, nunca ninguém vai dizer da onde vem essa evolução. Então, normalmente essas notícias...
E a Honda tinha adotado um tipo de óleo que a Esso está fabricando. Móbil. Móbil tá Eu falei combustível, é óleo, desculpa, você está certo. E esse óleo teria dado uma performance de durabilidade maior e por isso eles podendo usar a potência máxima no motor. Exatamente. E aí já o chefe da Honda disse que eles não tiveram nenhuma evolução, simplesmente, até porque o regulamento é assim, alguns novos componentes que têm função de durabilidade, de resistência e não teve uma evolução. Só que, lógico, quando você tem um componente no motor que é mais resistente, você pode usar um mapa mais agressivo, porque o motor aguenta. Então, mas é engraçado, né? As equipes tentando desviar ali o foco da onde está vendo essa evolução de fato. Sempre evoluindo que o combustível é oficial, assim, existem as marcas diferentes, você pode trabalhar aquilo quimicamente diferente, mas determinadas substâncias você não pode usar. Então você faz uma gasolina nova. Essa substância que teria saído da indústria de cosméticos, por que ela dá uma durabilidade maior? Porque ela, vamos dizer assim, ela protegeria mais todos os contatos metálicas dos carros, né? Entre um contato e outro teria menos fricção, por isso duraria mais e tem todas essas consequências aí que o Max falou. É isso. Resumindo, a Mari estava fazendo a unha dentro do box da equipe Red Bull, caiu o esmalte da Mari dentro do tanque, ou do motor, melhor dizendo, e melhorou. É isso, Mari? Exato, todo mundo de unha vermelha. 9 minutos para o encerramento Fórmula 1 2021. E aí, tá ligado? O Band Esportes sempre no esporte. Você viu agora há pouco nos gráficos aí, no caso do Verstappen, ele utilizou todos os 6 jogos de macio, dos 4 jogos de média ele tem 3 novos e dos 2 jogos de duplo. O engenheiro do Verstappen dizendo para ele dar 6 voltas rápidas agora. Então vamos embora, né? Senta o pé aí, Verstappen. Menos de 8 minutos. 295 km por hora no local onde registra a velocidade antes da entrada na curva 15. A velocidade máxima ali de Max Verstappen. Serginho. Fala, Mari. O que ele está tentando acertar aí é entender por que o carro estava saindo tanto de frente, né? Ele tem que consertar isso antes da classificação sprint de qualquer forma, né? Não deixar mais o carro saindo tanto de frente. Tem uma teoria que diz que, né, a questão da tirar um pouco de carga da frente do carro, já que ele estava indo tão... Logo mais a partir de 12 horas e 15 minutos você acompanha conosco ao vivo essa classificação sprint. Uma corrida rápida que você vai acompanhar conosco, uma corrida de 100 quilômetros que vai definir o grid de largada para o Grande Prêmio da Inglaterra. O Ocon vai se mantendo ali na 4ª posição. Verstappen, Leclerc, Sainz e Ocon em 1:30.707 é o melhor tempo dele até agora. Deu 9 voltas com pneu médio, 1:31.6 foi a melhor volta dele até agora com esse pneu, mas ele tem a melhor volta com 30.7 de pneu macio. Aquela informação da gasolina, Sérgio, do combustível, né? Não usar nenhuma substância estranha e nas várias composições que são homologadas pela FIA. Houve uma época, isso foi exatamente nos anos 80, final dos anos 80, eu me lembro que eu fiz essa reportagem, a gasolina era livre, você podia usar várias coisas. Então a gasolina Elf, por exemplo, eu fiz uma reportagem que mostrava assim, você
pega uma gota de gasolina a 1 metro de altura do chão e solta, ela evapora nos anos 80. Ela evapora antes de chegar ao chão. Incrível. De tal forma que química, né? Isso era possível. E até nessa época, o Senna, ele brigou com o seu patrocinador, com o seu fornecedor. A Shell, ele não brigou, ele existe. Que eu fui assistir uma Fórmula 1 ao vivo, eu tive a oportunidade de ir até o box numa quinta-feira. O cheiro da gasolina era uma coisa tão forte, devia fazer tão mal para as pessoas da equipe, que era uma coisa assim impressionante. Diante era gasolina de foguete. Bacana essa sequência de voltas aí do Pierre Gasly. Ele foi contornando ali na Marquardt, na Beckett, foi atrás ali do carro da Haas e depois fez a ultrapassagem. Pierre Gasly nesse momento é o 10º, tem 1:31.188 na sua melhor volta. Vai fazendo também aí um long run o Pierre Gasly. É muito difícil a gente mensurar realmente a velocidade de cada equipe, mas nesse momento a gente tem Leclerc e Sainz na 2ª e 3ª colocação, e eu acho que para a classificação sprint, um piloto a se prestar muita atenção é justamente Carlos Sainz, porque ele vai largar na 9ª colocação, está um pouco fora do que a Ferrari pode fazer, então talvez seja o piloto que traga aí uma emoção a mais para essa classificação sprint que começa daqui a pouco. Leclerc larga em 4º e o Carlos Sainz na 9ª posição. Só para você que não acompanhou ontem e não deu uma olhada aí na internet para saber o grid, Lewis Hamilton vai largar na frente, Verstappen forma com ele a primeira fila. A 2ª fila, Bottas e Leclerc. A 3ª fila, Pérez e Norris. A 4ª fila, Ricardo e Russell. Sainz e Vettel dividem a fila 5. Depois, na fila 6, Alonso e Gasly. Na 7, Esteban Ocon e Antônio Giovinazzi. Na fila 8, Lance Stroll e Tsunoda. Na 9, Kimi Raikkonen e Nicolas Latifi. E na última fila, Mick Schumacher e Nikita Mazepin. Essa é a formação do grid para a corrida sprint, a corrida de classificação. Menos de 3 minutos. Você vê que com esse formato eu não me lembro desde ontem a gente ter olhado para a pista e não ter visto carro nenhum. Toda hora tinha um carro na pista. Não tem como perder tempo aí, né? Esse cronograma mudou completamente a dinâmica do final de semana, né? Na primeira sessão de treinos livres, que no final de semana normal ela é a menos movimentada, porque os pilotos esperam a pista melhorar, principalmente as grandes equipes. Ontem a gente viu praticamente 100% dos carros na pista o tempo inteiro. Esse momento agora, nessa segunda sessão de treinos livres, é totalmente antagônica. Você não tem muito que você possa mexer nos carros. A classificação já aconteceu. Vamos ter a classificação sprint daqui a pouco e amanhã a corrida. Então eles estão fazendo todos, melhor dizendo, simulações de corrida. Só que eu acho que a de grande diferença, que está misturando um pouco o grid, como eu já comentei agora há pouco, é que alguns pilotos, algumas equipes estão andando com diferentes cargas de combustível entre elas, mas realmente mudou muito a dinâmica. E também a gente teve a primeira sessão de treinos livres ontem, extremamente emocionante. Essa, em função do cronograma, muito diferente, digamos assim. Mas é o que está acontecendo nesse momento, é a nova invenção da Fórmula 1 e vamos ver o resultado disso quando acabar o final de semana. E não vimos nenhuma rodada, todo mundo muito conservador também, né? Hoje, né? Outra coisa, Max e Sérgio, de todo o que eles procuram, né, com essas tentativas de reformulações do sistema de treinos, uma coisa eles já conseguiram, que era valorizar a sexta-feira, como era no passado. Isso era uma preocupação há muito tempo. I think I have some front right, please. Copy that. O Ocon dizendo isso que a gente está vendo na imagem, que ele está com problemas de bolha no pneu dianteiro direito. A gente vê aquele risquinho ali, né? Aquilo são bolhas, e normalmente essas bolhas elas acontecem quando a parte interna, ali onde está a bolha no caso, passa da temperatura ideal do pneu. Então o pneu, se ele aquecer muito, e normalmente quando ele aquece muito é justamente nessa parte interna, em função dos carros terem muita cambagem na frente, e aí causam essas bolhas. 3, 2, 1, 0. O cronômetro está zerado para o treino livre 2. O Verstappen já passou, o Bottas já passou. Olha, acabo de receber uma informação aqui que as atividades gerais estão suspensas em Cascavel. A direção da prova divulgará novos horários em breve. Copa Truck, uma neblina simplesmente assolou. Sumiu o circuito do Autódromo Zilmar Belks.
tempo. Aproveitar e mandar um abraço pro Felipe Jafone. Eu ia falar que dava tempo e fazer almoço pra gente hoje. Pois é. Um abração pro Felipe Jafone, para todos os pilotos da Copa Truck, que nesse momento estão vivendo aí um suspense, né, muito grande em relação ao tempo e à temperatura. Muita neblina, muita chuva, muito frio lá em Cascavel, portanto as atividades estão suspensas. A Copa Porsche vai ser realizada em Interlagos, está tudo tranquilo aqui em Interlagos. Apesar de um dia bastante frio hoje, né? Um fim de semana que ontem já começou a esfriar, a semana foi... Nunca, né, Sérgio? Porque teremos 2 largadas, então é realmente muito importante. Alguns circuitos, olha só a marca no dianteiro esquerdo do pneu do Bottas ali, um flat spot ali, mas é realmente muito importante por termos 2 largadas esse final de semana. Vamos ver quando o Bottas estragou aquele pneu dianteiro esquerdo. Travadinho, rodou. Poxa, eu falei que ninguém tinha rodado, a gente não viu essa imagem do Bottas. Te atenderam. Ele rodou exatamente igual e no mesmo lugar que o Carlos Sainz ontem, e o resultado foi exatamente o mesmo. Deixar o pneu ali quadrado. A distância da linha de chegada, Regi, até a curva 1, 296 metros, não? É uma distância curta, digamos assim, né? É bem curta. Um dia lindo em Silverstone, um dia muito bonito, com sol, céu azul e casa cheia. E por outro lado, o pit lane é 509 metros. Só que você tem uma entrada quase sem muita curva, então você percorre em 17 segundos. Pit stop vai ser rápido. Os mais rápidos, um piloto da Red Bull, Max Verstappen, e 2 da Ferrari, Charles Leclerc e Carlos Sainz. Esses foram os dominadores dessa sessão livre, a última, antes da corrida de classificação, que logo mais a partir de 12h15 estaremos apresentando na Band. Os demais, Ocon foi 4º, Pérez o 5º, Lando Norris o 6º, Daniel Ricciardo o 7º, Lewis Hamilton o 8º, Bottas o 9º e Pierre Gasly fecha nos 10 primeiros lugares desse treino livre número 2, que aconteceu há poucos instantes em Silverstone. Mudando a página, a gente viu George Russell na 11ª posição, depois Antônio Giovinazzi, Fernando Alonso, Kimi Raikkonen, Nicolas Latifi, Yuki Tsunoda, Sebastian Vettel, Lance Stroll, Nikita Mazepin, à frente de Mick Schumacher, o que não deixa de ser uma grande surpresa. O piloto russo que corre com a bandeira RAF, porque a Rússia está banida dos esportes em função do doping, né? Está banida de competições esportivas, ele não corre sob a bandeira russa, corre sob a bandeira da Federação Russa de Automobilismo, portanto, o Nikita Mazepin. Muito bem, estamos completando aqui a transmissão, agradecendo a Mariana Becker, Reginaldo Leme e Max Wilson pela companhia. Logo mais a gente se encontra na tela da Band, 12h15, a largada o Sprint Race da corrida rápida. Você vai acompanhar conosco aqui dos canais do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Um grande abraço, um excelente sábado e até já. E aí, tá ligado? Band Esportes, sempre pelo esporte.